Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Amém, queridos? Amém? Então vamos lá. Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Amém. Está dizendo para vivermos pelo... E se nós vivemos pelo Espírito, não satisfaremos o desejo da... Amém? Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? As obras da carne são essas: moralidade sexual, aleluia. Claudinho, que o Senhor, meu querido, te abençoe gigantemente. Bênção sem medida sobre a sua vida, meu amado. Oh, glórias. Queridos, eu estou com 48 anos. E uma das coisas que eu mais ficava feliz é que eu não precisava usar óculos. Tirava uma onda, enxergo bem de longe, de perto. Ó, não tem nada disso. Minhas vistas é uma beleza. Ai, ai, o Senhor gosta de quebrar a gente, né? De repente, agora eu tenho que usar óculos, fiz cirurgia no olho, e agora eu estou aguardando o óculos chegar. Aí eu estou aguardando o óculos chegar, estou com um problema ainda no escuro, e eu estava aqui lendo pelo Espírito. Amém? Que glória a Deus. Agora sim, vamos lá. O 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. 20. Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas, o que é que acontece com esses que praticam essas coisas, queridos? O que está escrito na Bíblia de vocês aí? Novamente, vamos lá juntos? Não. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu perguntar, quem escreveu esta epístola, essa carta? Quem escreveu? Gálatas. Quem escreveu? Paulo. E Paulo escreveu para quem? Vamos lá, gente, vocês sabem. O tímido aqui sou eu, não são vocês. Então Paulo escreveu para os Gálatas. Ah, beleza, mas foi para toda a Galácia? Não. Para os irmãos da Galácia. Para os irmãos que moravam em Gálatas. Para a igreja. Oh my gosh, man. Não era para os incrédulos. Paulo não está escrevendo para os incrédulos. Paulo está escrevendo para a igreja. Amém? Compreendem? Pois bem, e eu estava orando ao Senhor sobre essa mensagem. E eu falando, Senhor, uma mensagem dessa para a igreja. Mas Paulo escreveu para a igreja. Eu falei, mas a igreja já é igreja, precisa, né? Precisa.
Aí, o que eu fiz? Eu fui folhear a Bíblia e fui procurar outro texto. Fui falar, não, Senhor, vamos aqui, vamos buscar outro texto e vamos, né? Aí eu peguei o caderno e essa mensagem já estava na minha mente, já tinha um tempo já. Mas eu falo assim, bom, ainda bem que o pastor Valdemir está pregando uma série e eu não preciso falar sobre isso com ninguém. Aí o pastor Valdemir vai viajar e aí eu tenho que ministrar para os irmãos. Aí eu falei, não, mas eu vou procurar outra passagem, né? Tanta coisa na Bíblia para a gente tratar, né? Aí eu fui lá para Gênesis. Vou falar sobre, né? Deus nos fez o homem e uma bênção, e Deus tem planos para nós, olha só, e vou por aqui. Aí eu comecei a escrever lá no caderno. Lá. O Gabriel até brigou comigo pelo caderno dele. Pai, isso é meu caderno, o senhor está escrevendo no meu caderno, minha professora vai brigar comigo que o senhor está escrevendo no meu caderno. Eu falei, não, aproveita e dá para a professora ler, então. Aí, gente, travou. Eu estava procurando outro texto e travou, não saía mais nada. Aí eu falei, eu vou ter que ir lá para Gálatas mesmo. E aí o Flavinho, hoje pela manhã, o Flavinho chegou para mim e falou assim, e aí, Giovanni, qual vai ser a palavra de hoje? Para a gente, né, ter uma direção no louvor, e o louvor ser uma coisa com a palavra e tal. Aí eu falei, ô Flavinho, eu tenho o texto aqui, mas eu acho que vai mudar. Ou seja, eu desejava mudar, eu queria muito mudar. Então, Flavinho, mas quais foram essas canções? E não, então vamos nessa canção aí, porque o Senhor vai ministrar nessa aí, rapaz. Vamos. E chegar em casa, vamos ver se a gente... Mas não, Deus não permitiu. Então vamos em Gálatas, capítulo 5. E essa carta é escrita para a igreja. Meus amados, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Que tempo nós estamos vivendo? Como igreja, nós temos parado e temos meditado no tempo que nós estamos vivendo. E como igreja, como nós estamos vivendo nesse tempo? E como igreja, como estamos nos portando? Dentro da igreja, fora da igreja, como filhos de Deus, e como hoje eu fui lá para Gênesis, tentar mudar essa palavra, ai, lá no capítulo 1, Deus vai estar falando o seguinte, e criou Deus o homem, conforme a sua imagem, criou o homem, conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. A sua imagem e semelhança, Deus criou o homem. Então, o homem foi criado dentro de uma perspectiva divina. Certo? E a perspectiva divina é que nós sejamos o quê? A imagem e semelhança do Criador. E foi na quarta-feira, eu ministrei sobre João capítulo 17 aqui, não foi? Quem veio na quarta-feira? João capítulo 17, não foi? João capítulo 17. Gente, o que é João capítulo 17? A oração sacerdotal. A oração de Jesus conversando com o Pai, e falando sobre os discípulos, e falando sobre aqueles que viriam a crer nele. E Jesus fala assim, Pai, eu não peço que os tire do mundo. Olha só, Jesus está falando assim, Pai, não os tire do mundo, mesmo que eles sofram perseguições, mesmo que eles sofram as tentações, mesmo que o inimigo esteja tentando seduzi-los, mesmo que eles tenham um coração meio assim, né,
puxado para uma quedinha, por pecado. Não os tire do mundo, mas, Pai, que eles sejam um contigo, assim como eu sou. A oração de Jesus, meu querido, sobre você, sobre mim, sobre cada um de nós aqui, cada um de você aqui, ó. Bota assim, mão no coração assim, ó. A oração de Jesus sobre mim. A oração de Jesus em João 17, sobre mim. Jesus fala assim, ó. Pai, que eles sejam um contigo, assim como eu sou. Ainda estando aonde? No mundo. Pai, não peço que os tire do mundo, mas eu oro para que eles sejam um contigo, assim como eu sou. Queridos, eu sei, é complicado. Como é que ser um com o Pai? Eu sei, eu tenho as minhas falhas, eu tenho as minhas dificuldades. Minha esposa que o diga, meus filhos que o digam. A dificuldade, às vezes a dureza ali do coração, às vezes ali turrão, chato. Eu não acho que eu sou chato, mas fazer o quê, né? Mas eu tenho as minhas falhas. Às vezes brigão. E aí essa palavra vem sobre a minha vida e sobre a vida da igreja. E diz que as obras da carne são conhecidas. E quais são as obras da carne? Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual. O quanto a imoralidade sexual não tem assombrado, né, dentro da igreja. A impureza. A libertinagem. A libertinagem. Lembrando que libertinagem, gente, aquelas piadinhas indecentes, libertinas. Idolatria. E o que é idolatria? E muitas vezes a gente vai condenar outros pela idolatria de adoração a deuses, a santos. E quantos de nós não idolatramos a quem está dentro de casa? Não idolatramos a esposa, ou o esposo, ou os filhos, ou os bens. Amém? Quantos não estamos sendo tentados ou de alguma forma praticando tais coisas? Feitiçaria. Aí quando a gente fala em feitiçaria, logo a igreja pensa no quê? Nas religiões de matrizes africana. Mas será que é só eles que praticam feitiçaria? Será que a igreja, de algum modo, de alguma forma, não pratica feitiçaria? Quando se faz oração contrária? Sabia que a oração contrária é comparada à feitiçaria? E aí quando, oh misericórdia, o irmão vai fazer aquela oração e faz aquela oração contrária, para que o outro não alcance, para que o outro não seja curado, ou para que o outro não seja, ou para que... Meus irmãos, a gente tem que, e aí, como a gente diz na ceia, né? A gente tem que pegar o nosso coração e nós temos que investigar o nosso coração. E nós temos que ser sinceros conosco mesmo. Conosco mesmo, com nós mesmos. Tanto faz ou tem uma forma correta aí? Temos que ser sinceros com nós mesmos. Investigar o nosso coração, investigar a nossa mente, falar, Senhor,
Pai, eu tenho pecado. Pai, eu tenho vacilado. Senhor, eu preciso, Senhor, de restauração. Pai, eu preciso, Senhor, de perdão. Pai, eu preciso, Senhor, ser trabalhado. E aí continua. O ódio. Gente, eu estive vendo uma vez um médico cardiologista falando sobre isso. E é interessante, e não estava falando de religião, não estava falando sobre Bíblia, ele não estava falando sobre teologia, ele estava falando de medicina. E esse cardiologista falando que a grande maioria das doenças internalizadas vem por causa do coração odiento. Um coração raivoso. Eu parei para ouvir aquilo, eu falei, rapaz, deixa eu ouvir o que esse médico está falando. E eu fiquei assistindo aquele médico falando. E ele falando que sobre o ódio e a raiva que libera toxinas do corpo, e que essas toxinas, elas irradiam por todo o corpo, e que de um certo grau, ou uma certa constância disso, vai ser transformado em câncer. Ou, de repente, a pessoa pode ter uma parada cardíaca de tanto ódio, de tanta raiva, ter um acidente cardiovascular, ou como é que fala? Quando estoura uma veia no coração. Alguém me ajuda aí? Aneurisma. Porque a intensidade do ódio ou da raiva é tão grande que chega a acontecer isto. Olha isso. E é consequência do pecado. E às vezes a gente se acha tão santo, mas a gente não observa a raiva ou o ódio que a gente tem, que a gente nutre pelo outro. E aquilo vai endurecendo o nosso coração. E a gente se torna um coração duro. Difícil de olhar para o outro. Continuemos. Discórdia. Eita discórdia. Ô igreja. A discórdia, irmãos. Discórdia entre nós. Isso é obra da carne. Isso é desejo da carne. A discórdia faz com que nós não participemos da unidade do corpo de Cristo. Sabiam disso? A gente acha que está no meio, achamos que fazemos parte do corpo, e na verdade nós nos tornamos uma célula estranha naquele corpo, por causa da discórdia. São coisas que nós precisamos tratar, porque fazemos parte do mesmo corpo, e esse corpo não aceita certos tipos de doenças, porque esse corpo é santo, é o corpo de Cristo. Nesse corpo de Cristo não tem participação células estranhas. Eu não sei por que eu estou tomando essa direção aqui de falar de medicina aqui. Aí daqui a pouco eu vou me embananar, porque eu vou tem termos aí que eu não vou saber falar, né? Mas como é que é quando vem aquelas coisas estranhas e o corpo combate, né? Como é que é o nome? Alguém me ajuda aí? Tem nenhum médico aí não, gente? Cadê a Érica? Socorro. Quando está com febre, né? O anticorpos. Aí, gente, vocês estão escondendo o ouro aí. Me ajuda aí, vamos lá. Certo? O corpo de Cristo também tem anticorpo, viu?
E esses anticorpos, né, corpos estranhos, se chama Espírito Santo, que não permite, não aceita, não atua em corpo estranho. O Espírito Santo, o próprio nome diz, ele atua em corpo santo. Sabiam disso? Por isso que é preciso ter restauração. É por isso que precisa ter reconciliação. É por isso que precisa ser limpos, purificados, santificados. É por isso que Deus nos chama para ser santos, como Ele é santo. Para que haja poder do Espírito Santo em nós. Para que haja ação do poder do Espírito Santo em nós. Para que não sejamos corpos estranhos no meio do corpo de Cristo. Amém, igreja? E aí, muitas vezes a gente escuta, e eu fico escutando, né? Ah, é porque eu não vejo isso, é porque eu não vejo aquilo, é porque isso não acontece, é porque aquilo. Irmãos, então vamos ter que vamos ter que ir na clínica, conversar com o doutor Espírito Santo, para sermos restaurados, para sermos purificados, e para sermos cheios novamente do Espírito, para que assim o Espírito através de nós volte a agir, para que possamos ver, enxergar, ouvir, falar. Compreendem? Pois bem, discórdia, ciúmes. Gente, cuidado com ciúmes, hein? E muitas vezes a gente acha que ciúme é só questão de casal. Cuidado. Claudinho, você não pode ter ciúme da bateria. Deixa as crianças tocar, meu filho. Se furar, e tu pede para o pai uma pele nova. Gabriel e Micaela estão proibidos. Mas a gente não pode ter ciúmes das coisas. De forma que... Uma coisa é zelo, tá, gente? Uma coisa é zelo. Outra coisa é ciúmes. Ciúme é possessão. É meu. Sai. Ninguém trisca. Sai daqui. Sai de perto. Então, ciúmes de forma geral. Cuidado com isso, queridos. Continuemos. Parei aqui no ciúmes, estou procurando. Vou achar. Olho biônico. Ciúmes. Ira. Agora que fala comigo, hein? Queridos, eu confesso diante dos irmãos e peço perdão. Diante dos irmãos, diante de Deus, diante da minha esposa, dos meus filhos. E é muito difícil para mim. E eu tenho buscado, eu tenho pedido ao Senhor, e falo, Senhor, trabalha no meu coração, Senhor. Tira essa ira. Eu podia ser grande, porque diz que isso é um problema dos baixinhos, né? Mas eu peço a Deus para que Deus trabalhe no meu coração. E eu preciso. Sabe por quê? Porque isso vai depor contra a minha vida. Essa semana mesmo, eu irei essa semana. Eu estou doido para encontrar com um rapaz lá que eu quero pedir perdão para ele. Mas é difícil encontrar com ele. Mas eu vou dar um jeito de encontrar com esse rapaz. E eu vou encontrar com ele e eu vou pedir perdão para ele. A gente limpou a casa. Limpamos a casa limpinha. Eu limpando lá à frente. Moço cansado. Estava indo visita lá em casa. Aí o cara me acende, ele capinou lá e tocou fogo no mato. Aí sobra aquela fuligem lá. E vai tudo para onde? Gente, a gente mora lá na Ponte Alta. É grande, gente. É um espaço. Pode ir para tudo quanto é lugar, a sujeira. Mas a sujeira vai para onde? Toda para dentro da minha casa.
Aí eu olhei, cara, não é possível. Ô, meu pai, não, comigo não. Oh, meu Deus, por quê? Aí eu vou olhando e o negócio vai sujando. Fecha a janela, fecha a casa, fecha a porta, fecha tudo. Meu Deus, tá não sei o quê. Eu falei, mas esse cara tem que fazer isso agora. E aí eu subi no andame e fui no muro lá. Eu falei, amigo, tá sujando a minha casa toda, vai tocar fogo numa hora dessa. E um calorão, um sol, e o cara tocando fogo. Eu falei, meu amigo, não dá, não sei o quê, não dá pra ser desse jeito. Apaga, por favor, tá sujando a minha casa. O cara, não, tá bom, calma aí, jogou fogo, jogou água lá, demorou um pouquinho, o pai saiu. Aí depois eu desci, aí eu sentei, já fui me arrependendo. Eu falei, eu não precisava, né? Eu não podia chegar lá e falar, ô amigo, não dá para pagar aí, é porque está sujando lá, a gente acabou de sujar a casa, sujar a casa, a gente acabou de limpar a casa, está sujando, e a gente vai receber visita, você não pode fazer isso aí num outro momento? Eu não podia fazer assim, queridos? Poderia ou não poderia? Ainda ganhava um vizinho, né? Ô ira, ô carne, ô Giovanni, porque botar a culpa só na carne é fácil, né? Mas ô Giovanni, e agora eu vou ter que fazer o quê? Agora que é gostoso, porque eu vou ter que ir lá, eu vou ter que encontrar com esse rapaz, e eu vou ter que conversar com ele, eu vou ter que pedir perdão para ele. Porque não sou eu, não é a minha cara, não é o meu nome, mas e Jesus? O dia que fica nessa história? Como é que um dia ou algum dia alguém vai apresentar, vai falar assim, esse rapaz aí é um pastor. O cara fala, pastor? Você está maluco, você não é pastor não. Você é lutador de ringue, isso aí. Ou não é? Que testemunho que eu dei? Testemunho, né? Muito triste. Meus queridos, estou confessando para vocês o meu pecado. Estou arrependido e vou pedir perdão. Mas quantos de nós não precisamos, queridos, realmente, de fato, expor o pecado, pedir perdão, falar com Deus, tratar com o Senhor e trazer uma restauração em nós, para que nós possamos, de fato, fazer parte de um corpo saudável, um corpo santo, o corpo de Cristo. Amém, igreja? Amém, irmãos? Precisamos. É por isso que Jesus fala que, a porta é larga, né? Não é assim que Jesus fala? A porta é larga, não é? É ou não é, gente? Não, vocês estão vendo eu errar e não está nem querendo corrigir, meus irmãos. A porta é estreita, irmãos. A porta é estreita, é apertadinha mesmo. Sabe por quê? Porque o nível é alto, a exigência é grande mesmo. Sabe por quê? Porque o Senhor é santo e Ele chama nós para que sejamos santos. Ele nos chama para que sejamos um com Ele. Como Jesus está orando, está falando com o Pai. Ele fala, Pai, não os tire do mundo, eles vão passar mesmo pela peleja, eles vão ter que mesmo que aprender, eles vão ser amassados, eles vão ser mesmo, Senhor, ali, Pai, eles vão ser, trabalhados, lapidados, mas, Pai, que haja neles a ação do Teu Espírito, que eles possam, Senhor, que eles possam se redimir, que eles possam pedir perdão, que eles possam ser tratados, e, Pai, que eles sejam um contigo, assim como eu sou. Mas para isso é necessário ser trabalhado, lapidada a carne. Os tempos são difíceis e são maus, porém nós não precisamos nos igualar na maldade com o mundo. Não podemos, porque nem mesmo o mundo aceita que o povo de Deus seja mau. Vocês já viram quando alguém fala do crente e fala assim, não, esses crentes que são assim mais ou menos, esses crentes para mim nem é crente. Já ouviu falar isso? O incrédulo falando isso, vocês já viram? Já viu o incrédulo cobrando do crente uma postura de crente? Vocês já viram isso? E vocês sabem por que isso acontece? Porque o mundo reconhece e sabe que precisa de uma igreja santa, porque que na hora que eles precisarem, eles vão ter para onde correr.
Eles vão olhar para a gente e falar assim: ei, crentes, para com isso, olha, restaura aí, vivam santidade, viu? Porque na hora que eu precisar, eu tenho para onde ir, para quem correr. Eu vou precisar de oração e você tem que orar por mim. Ei, não peca não. Rapaz, crente, você não pode separar. Crente, não pode separar não. Por quê? Porque quando o meu casamento estiver em crise, eu vou correr para quem? Vocês estão malucos, crentes? Vocês têm que ter, o nível aqui, de santidade. O padrão aqui tem que ser alto mesmo. O patamar aí é alto. Sabe por quê? Porque o mundo precisa. O mundo clama. Por isso nós temos que tratar conosco mesmo. Precisamos tratar o coração, precisamos tratar a nossa mente, precisamos tratar a nossa conduta. A gente precisa ter uma vida de santidade. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Israel vai sentir ciúmes. Peraí, Israel vai sentir ciúmes? De quem que Israel vai sentir ciúmes? De uns crentes mais ou menos? De um povo mais ou menos? Não, porque eles vão olhar para uma igreja gentílica, uma igreja de gentios, que tem intimidade com o Pai, que é um com o Pai. E eles vão falar: ei, peraí, eles estão vivendo as nossas promessas? Peraí, eles estão andando pela palavra que foi entregue a nós? Peraí, eles estão vivendo aquilo que é para nós vivemos? Peraí, o que está acontecendo? E aí como é que a gente vai apresentar Yeshua? Como é que a gente vai apresentar Jesus? Como é que a gente vai apresentar para eles o Messias? Vocês estão compreendendo, igreja? Precisamos ser tratados. Continuemos. Ira, egoísmo. 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 Dissensões. Facções. Facções é um problema sério, hein? Dentro da igreja. Eu não vou com a cara daqueles irmãos ali. Então eu vou procurar uns irmãos com que eu... Aí a gente... Olha que delícia. Crente é uma bênção. Nós somos uma coisa maravilhosa. Para a gente não dizer que nós temos facções, ou panelinha, que é feio, aí a gente fala que nós nos aproximamos pelo quê? Afinidade. É muito mais bonito, né, irmãos? Eu ando com esse grupo aqui porque eu tenho mais afinidade. E aquele grupo lá, são legais. São os irmãos ali, legais. Mas eu tenho mais, né? Mais com esses aqui. Cuidado, irmãos. Cuidado com o coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. O nosso coração gosta de nos enganar. O nosso coração é uma coisa complicadíssima. O coração, quando não é convertido 100%, plenamente, o coração, quando ele não está alinhado, e depois a gente vai dar mais uma lida aqui na frente, aqui. Quando o coração não está alinhado com a vontade do Espírito Santo, com quem o Espírito Santo é, meus queridos, o nosso coração nos dá cada golpe, e é lindo, viu? Não é feio não, não é não. Porque o nosso coração sabe nos iludir, sabe? Aí a gente não chama de facção, a gente não chama de panelinha, a gente só fala que nós temos afinidades. Não, é porque eu tenho mais afinidade com essa galera aqui, esse pessoal que gosta de falar mais de lavar carro. E aqueles ali nem de carro gosta, só estraga carro, então eu não vou nem conversar com eles. Não, o abençoado, você tem que ir lá conversar justamente com... Vou te dar trabalho, Alex. Você tem que ir lá conversar justamente com esses aqui, que não gosta de carro, que estraga carro, que não sabe cuidar do carro. Porque aí você vai compartilhar daquilo que você gosta com aqueles que não têm essa afinidade. O que não tem afinidade com você é o que precisa de ouvir você, ou você precisa ouvi-lo.
Estão me entendendo? Porque um completa o outro. Vocês estão me entendendo? Porque o corpo, ele é completo. A mão direita, ela é completa com a mão esquerda. Porque a mão direita auxilia a mão esquerda, ou a mão esquerda auxilia a mão direita ao carregar algum produto, alguma coisa. Vocês estão entendendo? Se a minha direita não gosta da minha esquerda porque é esquerda, não, ela faz tudo o contrário. Não gosto dessa mão aqui não, imagina. Andar brigando, braço com o outro, a mão com a outra. Não tem como. Se você não tem afinidade, cria afinidade. Porque aquele grupo que você não tem afinidade, precisa falar com você, ou você precisa ouvi-lo. Aí a afinidade vai aparecer. A afinidade se cria, sabia? Sabia que se cria? Eu sou meio falador, sou conversador. E eu gosto de estar em todas as rodas. Isso aí pode ser um problema meu. Pode ser até ruim. Mas eu gosto de estar em todas as rodas. Às vezes eu não sei nem do que o pessoal está falando, mas eu estou lá. Engraçado, estou participando de uma peça, né? Não é uma peça, como é que é o nome? Eu sempre esqueço. Um musical. Estou participando de um musical. Aí eu estou passando esse musical, gente, eu não conhecia bem o pessoal, não tinha intimidade nenhuma com ninguém. E, como vocês bem me conhecem, eu sou muito tímido. E eu, dentro da minha intimidade, sou sim, Rubi, sou sim. E eu, na minha timidez, o que acontece? Quando eu chego num grupo que eu não conheço ninguém, gente, eu simplesmente, é igual Chaves, eu travo, não consigo falar, não consigo e tal. E aí tem os rapazes lá que participam desse musical, os caras lá. Os caras tudo de TI, velho. Sabe qual é o problema? O problema é que quem não conhece nada de TI se acha um alienígena, né? Porque tu chega lá, os caras estão falando, TI, não sei nem os termos, não dá para usar aqui, não consigo. E os termos é tudo em inglês. Aí complica mais ainda. Aí eu estou no meio dos caras aqui, os caras porque não sei o que, aí o French Fries, que vai nos Krivitsky, aí não sei o que, Kavinsky, aí não sei os Skandisk assim, nem existe mais, né, esse negócio aí. O Lotus 1, 2 e 3, COBOL, Diskbase, o pessoal que é da UTI fala assim, nossa, esse cara é da pré-história. Porque esses nomes que eu falei agora, COBOL, DB, isso é lá de 90 e alguma coisa. É ou não é? O pessoal aí sabe aí. O curso de informática que eu fiz foi DBase com 1, 2 e 3, Lotus 1, 2 e 3. Fazer diagrama, fazia na mão com reguinha, viu? Vocês de TI de hoje em dia, isso tudo, ó, fraquinho, já faz diagrama já lá no computador, ó, tudo bonitinho. Vai desenhar na mão. Por isso que eu desisti. Sem nada. Mas afinidade a gente cria. Vocês estão entendendo? Eu não sabia nada. Os caras falando, e eu falei, meu Deus, os caras são de outra terra, outro planeta, e eles estão falando outra língua. Mas eu tenho que estar ali, eu tenho que estar lá. Porque eu tenho que fazer parte daquele grupo, de alguma forma. E aí, quando eles paravam de falar sobre aquilo, eu falava, você torce para qual time? Vocês estão entendendo? Aí eu vou tirar minha onda. Que o Mengão, né? Sabe como é que é? Só não gosto de falar com São Paulino ultimamente. São Paulino ultimamente não troca ideia não, viu? Fique na sua aí. Vocês estão entendendo, queridos? Cuidado com facção. Facção tem nome, viu? Não é... Como é que é? Meu grupinho, como é que eu falei? Intimidade não, como é que é? Afinidade. Vocês estão prestando atenção, hein? Afinidade, viu? Meu grupinho de afinidade. Não, o nome disso é facção. Tá bom, irmão? Vamos trabalhar isso aí. Facções. E inveja. Irmão, para de inveja, irmão. Quando o irmão chegar com um carro novo, não abre a sua porta do seu carro e bate na porta do outro, não. Sem inveja. Tá? Sem inveja, porque o carro do irmão é novo. Abre a porta e fica aquela marquinha. E é só na igreja. Eu boto meu carro só lá fora agora. Eu estou brincando, gente, estou brincando. Crianças, né? Crianças, estou sabendo.
Criança, ainda mais a galerinha, a criancinha abre a porta e bluf, vai lá mesmo. Eu usei isso aí só de brincadeira, tá? Mas cuidado com esse negócio de inveja. Embriaguez, tem uns irmãos que gostam de falar, né? Já viram? Teus irmãos aí? Teus irmãos falam assim, ó. Mas beber não é pecado. Não está na Bíblia. Deus nunca falou que um golinho de cerveja é pecado. Não está na Bíblia. Não é pecado. Vocês não podem ensinar isso. Irmão, eu conheço Bíblia. Beber não é pecado. Não está escrito lá. Esse irmão está errado? Não, é verdade. Mas me prova, o abençoado, que você não toma uma de vez em quando e você não embriaga. Embriaguez, ô abençoado. Não é você sair caindo e ter que ir para o hospital e ter que tomar um negócio, como é que é? Gente, é que da frente não dá para ouvir. Glicose. Aí você tem que tomar uma glicose lá, porque você está no mundo da lua não, ô abençoado. Não é não. Você tomou uma latinha, 2, 3 goles. De vez de ver um, você está vendo 2. Se você for dirigir, você não consegue mais estar. Você não precisa nem. Só de você comer. Pronto, vamos lá. Você que é tímido. Tomou um golinho. E fala, ri. Ai, não, porque está todo elétrico. Meu irmão, você está embriagado. Isso é embriaguez. Pecado. Não beba, irmão. Sabe o que Jesus fala? Só de olhar, nós já pecamos, sabe? Jesus fala assim, ó, olhou, meu filho, olhou, processou, foi para o coração, pecou. Entendeu? Vocês estão entendendo? Jesus, ele dá um padrão maior para essa questão aí. É só de olhar, irmão, olhou. O pastor Vilaço falava assim, é o seguinte, ó, pecar, meu filho, você olhou, vira a vista, olha para o outro lado e pensa no frango assado, pensa no poste, pensa nas estrelas, na lua, na Ferrari. Isso aí ele não falava não, ele falava... Agora você olhou e... misericórdia, já era, não, já foi para o coração, tomou. Vocês estão entendendo? O padrão de ser crente é muito alto. Queridos, o padrão de ser filhos de Deus, a identidade de Deus é um padrão muito alto. E é glória a Deus por isso, sabe por quê? É porque é assim que nós seremos conhecidos como os filhos de Deus. É assim que nós daremos honra e glória ao nosso Deus. Vocês estão entendendo? Amém, igreja? Mas... lá, mais na frente, mais embaixo, está escrito assim, ó, a partir do versículo 22. Mas o fruto do Espírito, aí tem o fruto do Espírito. Então, Senhor, a gente falou sobre o fruto da carne, falamos sobre a carne, sim ou não? E eles são conhecidos, mas tem um outro detalhe, a gente pode viver pelo Espírito. E sabe o que acontece pelo Espírito? A restauração, a sua restauração, a minha restauração. E é por isso que nas minhas orações eu tenho que clamar ao Senhor e ter um tete a tete, conversando com o Senhor e falando, Pai, olha só, eu preciso do Espírito. Sabe por quê, Senhor? O meu coração, Pai, é muito briguento, é muita confusão aqui dentro, aqui, ó. É muita confusão, é muita briga, muita ira, Senhor. Besta por nada. Então, Senhor, olha só. Vamos fazer um negócio? O Espírito Santo, ó, vem enchendo do Espírito Santo a uma medida que a minha ira se torne em paz. Que a minha ira, e aí tem que ser a minha oração, irmão, mas eu tenho que reconhecer isso, e eu preciso desejar isto, eu preciso clamar ao Senhor por isso, eu preciso saber que eu estou pecando, eu preciso saber que eu não estou vivendo de acordo com o Espírito Santo de Deus, eu preciso saber que eu não estou vivendo no fruto do Espírito Santo de Deus, então eu preciso clamar, eu preciso buscar, eu preciso orar, eu preciso desejar que as obras do Espírito Santo sejam plenos em mim. E Tiago fala, se você quer sabedoria, peça ao Senhor,
que Ele vai te dar, mas não peça duvidando, simplesmente peça e creia que o Senhor vai te dar, porque Ele é galardoador e Ele dá àqueles que pedem. Então eu tenho que clamar e pedir muito ao Senhor: Senhor, trabalha o meu coração, tira a ira do meu coração, Pai. Eu vou ter que parar de dirigir. Irmãos, se alguém for... Não, perdão, lá em cima. 22. Não, vamos para o 21. Inveja, embriaguez, orgias, que eu não terminei, e coisas semelhantes. Eu os advirto. Eu os advirto. Como antes já o adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A ira pode me tirar do reino de Deus. Vocês estão sabendo? A minha ira pode me tirar do reino de Deus. Se eu não trabalho a minha ira, queridos, temos que reconhecer. Você tem que saber aquilo que pode tirar você do reino de Deus. Busca, viu? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, que eu preciso muito. Oh, meu Pai, tem misericórdia. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Oh, Senhor, me abençoa, Pai, tem misericórdia. Domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mansidão, queridos, a paz, amabilidade, bondade, fidelidade, a paciência, a alegria, o amor, a paz. Contra essas coisas não há lei, não há nada que pode parar você com estas coisas, com o fruto do Espírito Santo. E outra, não adianta dizer que, eu tenho o fruto do Espírito, eu apenas me iro, eu apenas sou um cara assim meio brigão, mas o Espírito Santo, eu tenho o fruto do Espírito Santo. Não, irmão, você não tem, porque é o fruto, está falando o fruto. E todas estas coisas, elas fazem parte do fruto. Nós temos que buscar viver o fruto do Espírito Santo, para que haja uma vida plena de santidade em nós. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, igreja? Mas por que, Giovanni, você está tratando disso? Você está sabendo se eu, ou meu irmão aqui do lado, ou que está na frente, ou que está atrás, nós temos por acaso praticado alguma desses desejos da carne, ou nós não temos a plenitude do Espírito Santo? Não, sabe por que eu estou falando isso? Porque se tem ou não tem, se você precisa ou não, isso é você que precisa saber. Mas muito mais do que isso, e é aonde chega a minha preocupação, é que, amados, nós precisamos ser uma igreja plena, cheia do Espírito Santo, para que haja poder do alto sobre as nossas vidas, para alcançarmos o próximo, para liberarmos a bênção sobre o próximo, para nós darmos ao próximo a cura através das nossas vidas, para dar ao próximo salvação ao próximo, para dar também libertação ao próximo, para dar também amor aonde não tem amor, levar a paz aonde não tem paz. Uma casa de conflito, você precisa chegar nessa casa de conflito e você ser a paz nessa casa. E essa casa precisa olhar para você e ver lá, aqui chegou a paz. Mas isso só é possível se nós estamos pleno no Espírito Santo de Deus. Vocês estão compreendendo, igreja? Nós somos a igreja de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos os santos do Senhor. Nós temos que estar plenos no Espírito Santo de Deus. Para quando o irmão André chegar aqui com a coluna travada, pega o óleo.
Meu irmão, cura, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Trata agora, tira a inflamação. Ô Senhor, que seja descomprimida aqui todas as vértebras. Aqui, Pai, Senhor, cura em nome de Jesus. E o irmão sai daqui curado. A gente visitar um irmão no hospital, chegar lá com óleo e falar assim: irmão, em nome de Jesus, seja curado. Pai Santo, traz a cura dos céus. Pai, águas que purificam, águas que limpam. Corra sobre esse corpo e limpa, purifica, traz a cura do Senhor. E essa pessoa receba alta. Vocês estão entendendo? Chegar numa casa onde há o conflito do casal, e você com uma palavra de amor, com uma palavra de paz, levar restauração para esta casa, para esse casal. Vocês estão entendendo? Para a restauração daqueles nossos irmãos que estão longe sem Cristo. Orar por eles, interceder por eles. E quando estivermos orando, que lá o Senhor esteja operando, e que lá ele sinta a presença do Espírito Santo, e que lá onde ele estiver, ele possa se colocar de joelho, pedir perdão, ser restaurado, libertado, e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Mas para tudo isso nós precisamos ser esse corpo de Cristo, que se movimenta, que ora, que age, através da plenitude do Espírito Santo em nós. Amém, igreja? Amém, queridos? Compreenderam? Foram abençoados? Amém. E aí eu peço: Senhor, tem misericórdia da minha vida, tira a ira, o trânsito abençoado. Eu preciso aprender a dirigir, queridos, e falar: Senhor, tem misericórdia daquele homem, aquele abençoado que está me travando na via de 80, andando a 40 km por hora, aqui na faixa de aceleração e de ultrapassagem. Pai, seja com ele. Pai, tira a minha velocidade e dá para esse abençoado. Eu preciso tratar dessa forma. Vocês estão entendendo? E não fala: mas o que esse abençoado está fazendo aqui nessa faixa? Vai para lá. Olha aí. E que Deus tenha misericórdia do meu coração. E trabalha comigo e tira a ira do meu coração. Amém, queridos? E que cada um de nós possamos também fazer essa oração. E que não haja divisão, que não haja facção no corpo de Cristo, mas que haja uma unidade dos santos, aonde nessa reunião possa ser cheia do poder do Espírito Santo, aonde nessa reunião os céus possam descer e o Senhor atuar através da sua presença, descer com a sua glória e todos nós sermos cheios da presença de Deus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Amém.